O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida deste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora, o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Meus amados irmãos e irmãs, celebrando o 5º domingo da Quaresma, nos aproximando para celebrar o Tríduo Pascal, que nos convida a fazermos a experiência da redenção. Este Deus que, através de seu Filho, se oferece em sacrifício para que nós tivéssemos a oportunidade de retornar novamente a Deus. As portas do céu se abrirão por meio deste sacrifício de amor, deste Deus que se encarna, assumindo a nossa humanidade, para que a nossa humanidade pudesse ser divinizada. Deste mistério nós fazemos parte. É mistério de Deus, mas também da humanidade. É mistério de Deus porque, se pensássemos de uma forma muito humana, Deus, por ser Deus, se basta por si só, mas o Deus que nós o conhecemos, o Deus que o cristianismo prega, é um Deus que se importa com o homem, se importa com a humanidade. Não é um Deus soberbo, egoísta, mas sim é alguém que se esvazia de si para nos encher da sua graça, do seu amor. Ouvimos no Santo Evangelho, Jesus começa a falar aos seus discípulos o modo pelo qual atrairia toda a humanidade para si.
e, por sua vez, o seu mistério, a sua paixão, a sua morte, como também a sua glorificação. Ele poderia muito bem fugir deste projeto do Pai, mas não. Deus, ao pôr seu Filho no mundo, deu-lhe uma missão de nos salvar. E pela obediência, Jesus nos salvou. E é também pela nossa obediência a Deus que seremos salvos. Deus quer fazer uma aliança conosco, uma aliança eterna, assim como Ele fez com o seu povo, Israel, este pequeno povo que, por sua vez, representava toda a humanidade. Nem sempre este povo foi fiel, mas era um povo perseverante, embora com seus erros, mas também com o desejo de entrar na terra prometida. Não deve ser diferente o nosso desejo de entrar nesta terra prometida, ou seja, de um dia estarmos frente a frente com aquele que sempre quis nos salvar. E Deus, Ele abre caminhos para que, assim, seguindo Ele, possamos nos encontrar com Ele. Porém, nem sempre nós queremos passar por esta porta tão estreita em que o Senhor nos convida, que é a porta da renúncia, do sacrifício, da experiência de morrer para nós mesmos, para que haja vida. E todas as vezes em que eu faço esta experiência de mortificação, de renúncia das coisas que para mim, digamos, poderia ser algo bom, prazeroso, frutuoso, mas que nem sempre para o outro é sinal de vida. E quando eu renunciando aquilo que não agrada a Deus, tampouco traz paz ao meu coração, à minha consciência, nesta experiência, nós damos a oportunidade da vida de Deus crescer na nossa vida. E Jesus fala dessa experiência do grão de trigo. Se ele cai na terra, se ele não morre, não tem como gerar vida. Jesus precisou morrer para que a vida pudesse ressurgir novamente na nossa humanidade. Ele, sendo Deus, poderia muito bem usar uma outra metodologia para salvar a humanidade, mas quis nos ensinar o sacrifício, o dom total do amor puro e verdadeiro. Amor este capaz de doar a sua própria vida. Fazendo assim, nos deixou o exemplo. Mas, para que tenhamos esta graça também em nossa vida, devemos rezar como um salmista. Criai em mim um coração que seja puro. O nosso amor precisa ser puro. Eu preciso fazer a experiência com Deus, mas esta mesma experiência deve ser transmitida na sua pureza aos nossos irmãos e irmãs. Há um santo que, em suas pregações, ele costumava a dizer, São Gregório Magno, que às vezes fazemos a experiência de Deus, mas que nem sempre nós repassamos aos outros. É como um animal que, ao chegar na fonte, bebe da água limpa e pura, mas terminando aquela ação, suja toda a água. E quando o outro vem beber, já encontra em uma situação desagradável. Às vezes acontece também nós, seres humanos. Por vezes somos egoístas, queremos nos salvar sozinhos, que o outro se dane,
Às vezes encontramos o caminho mais fácil para chegarmos a Deus. Mas quando se trata de ensinar este caminho, nós pomos dificuldade, barreiras, para que o outro não encontre, não tenha facilidade também. Essa atitude não é uma atitude cristã. Eu preciso também facilitar para que o meu irmão faça a experiência de Deus, veja Deus. O Santo Evangelho nos ajuda nesta meditação quando nos fala de alguns gregos que vieram a Jerusalém e pediram a Filipe: queremos ver Jesus. Não se trata de um pedido simplesmente, mas de um verdadeiro encontro com aquele que salva. Temos que desejar ver Jesus, e não somente vê-lo, mas permitir com que ele permaneça na nossa vida e em nossos corações. Inscreva a sua lei no nosso coração. Aqui está a nova aliança, a nova lei, que já não mais será escrita em pedras, mas no próprio coração do homem, quando ele permitir que Deus assim possa inscrever. Amar o nosso irmão é fazer a experiência de ver Jesus. E nem sempre nós conseguimos ver Jesus na vida do nosso próximo, do nosso irmão, das pessoas que convivem conosco. Não é verdade que só há maldade em nossos corações. Ao longo do dia, realizamos, sim, coisas maravilhosas e agradáveis aos olhos de Deus. Porém, temos uma visão muito negativa que se prendem àquilo que acaba ofuscando a grandeza de Deus na nossa vida e na vida do outro também. Nos detemos aos vícios, às limitações do que as virtudes, a graça que se emana também da vida do meu irmão, do meu esposo, da minha esposa. Eu preciso ver Jesus, até mesmo naquelas pessoas que nos machucam, que nos causam feridas no coração. Preciso ver Jesus nestas pessoas. E queremos sim ver Jesus. Aqui, neste momento de graça, da qual Deus nos fala e ao mesmo tempo nos alimenta na Eucaristia, é ver Jesus. Mas o que adianta ouvirmos a sua voz, sermos alimentados por Ele, mas não conseguir ouvir a voz de Deus na vida do meu irmão? Não alimentar também o meu próximo com o amor, com esta nova lei que Jesus inaugurou em nossas vidas. Mas para isso, precisamos aprender a obediência a Deus. E foi pela obediência que Jesus nos salvou, nos libertou. Voltando ao princípio da criação, foi pela desobediência que a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, o caos tomou conta do mundo. Mas Deus nunca sonhou, nunca pensou a morte, nunca pensou o pecado para o homem, mas sim a graça. Mas o homem, ao invés de usar a sua liberdade, que é aquela de escolher o bem, não soube usá-la. Ao invés da vida, escolheu a morte. A obediência, porém, escolheu a desobediência que levou à morte. Mas Jesus
ele inaugura uma nova aliança com o homem, com a humanidade, com a mulher, e nos presenteou com um novo Adão, Jesus, e a nova Eva, que é a Virgem Maria. Deus nunca se ocultou do homem, ele sempre se revelou, se manifestou nas coisas mais simples, na nuvem, quando o povo estava no deserto em peregrinação. Acompanhou todo aquele povo na experiência da Arca da Aliança, sempre muito presente, através dos líderes, dos juízes, dos profetas, do próprio Jesus Cristo. Jesus sobe aos céus, mas na Eucaristia ele quis permanecer conosco. É vida nova, é nova aliança que Deus deseja a mim e a você também. A Semana Santa, que já no próximo domingo, celebrando o Domingo de Ramos, já daremos início, nos convidará a entrar no coração de Deus, a ver, a sentir, perceber o quanto Deus nos ama. E por nos amar, é que Ele insiste com que nós nos afastemos das trevas e venhamos para a luz, ou seja, que os nossos olhos permaneçam sempre fitos no Senhor. E para concluir, meus amados irmãos e irmãs, não esqueçamos de pedir ao Senhor um coração puro, capaz de amar, de perdoar, de se esvaziar, para que a graça de Deus nos preencha com seu amor, a ponto de amar a quem precisa, a perdoar quem necessita, e assim somos amados, somos encontrados por Deus e faremos a experiência de ver Jesus, de ouvir Jesus na sua palavra, ser alimentado por Ele, mas de perceber o mesmo na vida do nosso irmão que convive conosco. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.